Então, pessoal, esses exemplos que eu passei aí na tela são somente alguns produtos, na verdade, que agora vem com esse produto, na verdade, que a indústria está descobrindo, para ser sincero, que é o canabidiol, tá? Aqui a gente está falando de um subproduto, literalmente, extraído da planta, que também é extraído da maconha, né? Então, a gente está falando de um canabinoide. Mas veja bem, esse canabinoide, o canabidiol, né, ele não tem as propriedades psicoativas do THC. Tá bom? Que é o tetraído canabinol. E também, na verdade, vale lembrar vocês que na planta, especificamente, a gente não tem somente esses 3 canabinoides, a gente tem mais uma série de outros. Bom, mas falando do canabinol, aí vocês vão encontrar esse ativo, na verdade, ou já nas formulações prontas, ou na verdade na forma de óleo de canabidiol. Bom, Orlando, como é que eu vou comprar isso? Então, muito cuidado, porque cada estado, de uma forma geral, americano, ou na verdade no Canadá, ou então na Europa, ou aqui no Brasil, tem uma regulação específica. A princípio, o canabidiol, por não ter uma ação psicoativa, poderia ser comercializado livremente como um ingrediente cosmético. Mas veja bem, a gente tem ele na forma específica. Ele puro, ok, sem problema. As formulações que tem ele, na verdade, que a gente chama de broad spectrum, né, que seria um espectro amplo, e a gente tem formulações, na verdade, onde apresenta esse ativo na forma como, por exemplo, de full spectrum, ou seja, espectro total. Nessas apresentações, você pode ter sim a presença de resíduos, tá bom? De THC, tá? E aí a concentração de THC seria até no máximo de 0,3%, mas veja bem, em alguns locais 0,3% já é considerado como um crime e tudo mais. Bom, mas deixando isso de lado, vamos falar das ações especificamente do canabidiol, tá bom? A gente já sabe que ele tem uma ação seborreguladora, né? Isso é muito interessante, então tem o potencial de utilização para controle de oleosidade do rosto, mas também teria a sua ação aí literalmente na acne, tanto na acne juvenil quanto na acne da mulher adulta, né? Por quê? Porque o sebo, na verdade, o processo inflamatório, né, ele participa ativamente da patogênese da acne. E o canabidiol mostrou propriedades tanto anti-inflamatórias quanto seborreguladoras. Então ele atuaria em 2 pilares praticamente da acne, tá? Então tem potencial para a gente utilizar. Além disso, vocês vão ver o pessoal vendendo ele como se fosse uma Coca-Cola toda, e a indústria farmacêutica ela tem uma tendência de fazer isso quando chega um novo ativo para o mercado, como o melhor anti-envelhecimento, anti-aging que existe na face da Terra. Não é bem assim, galera. Na verdade, o canabidiol, ele tem o quê? Uma ação antioxidante. E bem como a vitamina C, como na verdade o ácido ferúlico, né, o fluoretin, essas substâncias elas agem diminuindo o dano oxidativo sobre a pele, seja ele ocasionado, por exemplo, por uma radiação ultravioleta, por uma luz visível, pelo próprio mecanismo de geração energética, pela mitocôndria, né? Então, assim, é uma atuação, na verdade, onde ele não atua diretamente em cima da produção de colágeno. Daí ele acaba, na verdade, funcionando como um antioxidante, tá bom? E aí ele teria essa propriedade também. Mas ele também tem outras propriedades antiproliferativas, e aí a gente vê, na verdade, o potencial de utilização, por exemplo, desse produto em situações como a gente está fazendo, por exemplo, quimioterápicos, então ele poderia proteger um pouco a pele, mas tudo isso é muito novo, galera. Então, assim, está chegando os produtos finais para vocês como usuários, mas quando a gente vai verificar pesquisas, quando a gente cruza lá na base de dados, a maior base de dados do planeta, na verdade, sobre pesquisa médica, que é o PubMed, da Biblioteca Nacional Americana, a gente vai verificar o quê? A gente encontra aí, se a gente pega lá, por exemplo, canabidiol e pele, skin em inglês. Então a gente vê 36 artigos somente publicados. Isso é quase absolutamente nada. Então a gente não tem tanta literatura médica, tá? Mas a gente já tem um produto final. Então, assim, não é a melhor coisa do mundo, mas é mais um ativo que a gente vai ter aí disponível para a gente poder utilizar, tá bom? E não confundam, o THC é uma coisa, canabidiol é outra coisa, canabinol é outra coisa, e a gente tem mais um outro conjunto de canabinoides que podem ser encontrados, na verdade, na planta especificamente, tá bom? E aqui a gente está falando do canabidiol, tá bom? E aí a apresentação, muitas vezes, que ela é vendida na forma de óleo, que vocês viram esses sérums que eu passei na frente, o que acontece? O óleo não é extraído da planta, o ativo é extraído da planta, mas o óleo, na verdade, o que eles fazem? Geralmente eles pegam óleo de oliva, algum outro óleo para servir como veículo para poder colocar o canabidiol, tá bom? Então, assim, fica a dica aí para vocês, um grande abraço. Se alguém já teve alguma experiência utilizando algum desses cosméticos, galera,
É muito interessante, posta aqui embaixo para o pessoal acompanhar nas respostas, aqui nos comentários, porque muitas pessoas nunca experimentaram e podem se sentir muito atraídas por esse assunto, tá bom? Combinado? Um grande abraço!